Olá, aluno, tudo bom? Aqui é o professor Júnior aqui na área, né? Professor de matemática e física aqui do Mérito. Então, hoje vim aqui trabalhar com vocês um assunto de física, né? Que se trata de lentes, né? Recebendo aí as provas da Unif, vimos assuntos que tem tudo a ver nessa parte também da medicina, né? A pessoa quer ir para o rumo de oftalmologia, né? Então tem que estar sabendo um estudo aí. Então, assim, a gente vai trabalhar nesse aspecto teórico, comportamento da lente, lente divergente, lente convergente, tipo de lente, os defeitos da visão, que tipo de lente eu posso utilizar, como é que é esse comportamento da lente também, no meio que ela está inserido, né? Então, assim, e no finalzinho a gente trabalhar com uma questão, assunto bem tranquilo, foi bem mais teórico, mas também que pode vir cobrar algum cálculo. A gente vai fazer um estudo analítico, vendo as fórmulas para a gente trabalhar, tá bom? Mas vamos para a aula, e aí durante a aula a gente vai debatendo a teoria, tá bom? Nos acompanha aí. Vou colocar aqui. Bom, lentes esféricas, defeitos da visão, né? Então, a associação de dois dióptros vai me dar essa associação da parte da lente. Às vezes eu posso ter uma plano, ou esférica, né? Ou esférica também. Então são dois meios transparentes aqui. Às vezes eu posso ter uma lente inserida no ar, que é o mais comum, né? E aí vai acontecer o fenômeno da refração, que é a passagem da luz do meio para um outro, né? Em relação à reflexão, é aquela luz que incidia e refletia, tá? Bom, então aqui eu tenho dois modelos de lentes, né? Eu tenho às vezes aqui, ó, uma lente, às vezes vamos comparar aqui, inserida no ar. Às vezes aqui está o ar, né? O ar. E aqui é o índice da refração da lente, né? Índice de refração da lente. Então são dois meios. Aqui eu tenho que essa lente aqui ela chama plano convexa. Plano convexa. A gente vai ver depois por que é plano convexo, não convexo plano. É justamente aqui pelo raio de curvatura, por ser maior, por ter essa predominância. Então é a nomenclatura que foi adotada. Lentes de que? Borda fina, também uma lente convergente. Essa outra aqui, ó, biconvexa. Olha aqui, junção de duas lentes assim, ó. Biconvexa, bordas finas, ó, convexa, tá? Então, dois meios, dois dióptros. Então, a luz, ela, quando ela vai aqui, ela vai ter algum tipo de comportamento, né? Convergindo. Mudou aqui do meio, ó. Eu tenho um meio aqui e eu tenho outro meio aqui, tá bom? Então vai sofrer um certo desvio, tá? Muito bem. Classificação das lentes. Eu tenho essas lentes que são de bordas finas, tá? E as de borda que grossas. Bordos finos são as lentes que convergente. As de borda grossa, divergente, tá? Então isso aqui vai depender também do meio que ela vai ser inserida. A gente vai perceber que depende do meio que ela foi inserida, ela pode ter um comportamento diferente. Às vezes ela tem um comportamento convergente e dependendo do meio, divergente. Né? Só que a maioria dos casos que a gente trabalha, principalmente as questões, ela vai trabalhar justamente nesse caso onde a lente é inserida no ar, onde o índice de refração da lente é maior do que o ar. Então, a maioria dos casos trabalha assim. Bom, essa lente aqui é uma lente biconvexa, percebe aqui, ó, né? Convexa desse lado, convexa do outro lado. Por isso que é biconvexa, bordas finas. Essa aqui, plano convexa, plano de lado, convexa do outro. Plano convexa, tem um raio de curvatura maior. Olha essa outra aqui, ó, côncava convexa. Côncavo, exatamente, ó. Côncavo, porque o raio dessa esfera aqui, ó, é maior em relação à outra. Essa do outro aqui é menor. Então, por isso que predomina. Eu falo côncavo, depois que convexo. Bordas finas também.
Tá? Lentes que convergentes. Aqui, bordas que grossas. Né? Você vai perceber, ó, eu tenho côncavo de um lado, côncavo do outro. É bicôncava. Bicôncavo. Essa outra aqui, ó. Plano, côncavo. Plano, côncavo. E essa aqui, convexa. O que? Convexa. O raio dessa aqui, ó, ela é maior em relação à da côncavo. Por isso que predomina o que? Convexo, para depois ser o que? Côncava. E foi justamente uma das questões que eu trouxe aqui para a gente abordar, que foi justamente o comportamento dos raios dessa associação da lente. Foi a questão que cobrou no nível. Aí na frente a gente vai perceber. Aí você vai perceber que o raio dessas duas aqui, ó, elas estão no mesmo que sentido. Elas estão no mesmo sentido. Aqui, eu tenho que parte aqui do centro, né? Ó, o raio da primeira e depois o raio da maior. Estão no mesmo sentido. O R1, e o R2. Então estão no mesmo sentido. Tá? Então, quando incidimos um feixe, ó, imagina aqui um feixe de luz paralelo, né, a essa lente aqui, ó. Essa lente aqui, ela é plano convexa, tá? Então você percebe que o índice de refração dessa lente aqui, ó, é maior do que o ar, tá? Então por isso que ela é o quê? Ela é convergente. Mas olha só, imagina que eu tenho essa lente aqui, ó, que o índice de refração dela é menor do que o meio que ela está sendo inserida. Uma lente que ela se comportava de maneira convergente, agora passa a se comportar de maneira o quê? Divergente, tá? Nesse caso aqui, o índice de refração 2, ele é maior do que 1. Ela tem o quê? Ela converge. Nesse caso aqui, o índice de refração 2 é menor do que o índice de refração 1. Ela o quê? Diverge. Quando você olha aqui para baixo, aqui, nessa de baixo, são lentes que divergentes, ó, bordas grossas. O índice de refração da lente é maior do que o do meio que ela está inserido. Ela diverge. Agora olha o que acontece. Essa mesma lente, que é uma lente de bordas grossas, plano, convexa, tá? O índice de refração dela é menor do que o meio que ela está sendo inserida. Então a lente que comportava de maneira divergente, agora ela passa a se comportar de maneira que convergente, tá? Então depende do meio que ela está inserida. Comportamento óptico. Então às vezes fica difícil você trabalhar, né, a lente fazendo essa nomenclatura. Então tem esse sentido aqui, ó, né, gráfico, fica mais tranquilo para trabalhar. Uma lente convergente, bordas finas, e uma lente divergente, bordas grossas. Então é essa nomenclatura que a gente trabalha, tá? Aqui é o eixo antiprincipal e o centro óptico. Então resumir aqui, né, a respeito dessa lente. Então o caso em si mais comum, né? Se eu tenho umas de bordas finas, né? Se ela é de borda fina, se o índice de refração for maior do que o meio, ela é o quê? Convergente. Se for de bordas grossas, ela é o quê? Divergente. Agora, se mudar o meio, o índice de refração que for menor, ela é divergente. Se for menor, uma lente que se comportava de maneira convergente, agora é o quê? Né? A parte de borda grossa, convergente, tá? Então, um quadrinho aqui justamente para resumir o que foi feito anteriormente. Elementos geométricos de uma lente, tá? Então, imagina, às vezes o desenho aqui fica difícil de ilustrar, mas eu vou imaginar que eu tenho uma lente. Essa lente aqui, uma lente de bordas finas, lente convergente, e aqui eu vou desenhar os elementos geométricos. Então imagina aqui, ó, eu tenho o que a gente chama de eixo, né? Eixo principal, uma baixinha aqui. Eixo principal. Vou colocar aqui. Aí. Então aqui eu tenho o que? O foco, objeto.
Tá? Aqui está o centro óptico. Aqui eu tenho o que? O anteprincipal objeto. E do outro lado lá, você tem o foco imagem. Essa distância do foco objeto ao centro óptico é a mesma distância do foco imagem ao centro óptico. A mesma distância do anteprincipal ao centro óptico é a mesma distância também do anteprincipal imagem ao centro óptico. Então, quando falar de foco, é justamente esse foco objeto. Centro de curvatura é o anteprincipal ao centro óptico. Quando falar de que raio de curvatura é a distância do centro óptico ao foco anteprincipal do objeto. Tá? Beleza. Tranquilo. Então, mais para frente aqui, os raios que notáveis são feixes provenientes da luz solar refratados pelas lentes esféricas para formar a imagem. Então, eu preciso simplesmente de 2. Aqui, geralmente a gente trabalha em 4, mas você precisa só de 2 para você formar em si a sua imagem. Então, quando eu estou trabalhando numa lente convexa, rodas finas, olha o que acontece. O raio que foi paralelo, ele que refrata passando pelo foco. Se eu trabalho aqui no centro óptico, ele não sofre desvio. Não sofre. Aqui já estaria formando a minha imagem. Tá? Formaria a minha imagem. Mas eu tenho outro comportamento aqui. Eu passo pelo foco, ele refrata passando o quê? Paralelo ao eixo principal. Se eu estou aqui no anteprincipal, ele que refrata passando também pelo quê? Pelo anteprincipal. Então, elas estão o quê? Convergindo. Tá? Agora, quando é de bordas grossas, é a côncavo. Tá? Então, dentro dessa imagem aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai divergir um raio que incidiu o quê? Paralelo. Ele vai o quê? Divergir. E o prolongamento vai o quê? Passar pelo foco. Tá vendo? Beleza. Um raio que foi o quê? Pelo centro óptico não sofre desvio, passa direto. Tá? Então aqui já farei a minha imagem. Beleza? A minha imagem aqui. Beleza? Tranquilo? Então aqui já está o quê? Divergindo os raios. Tá? Beleza. Então aqui a diferença entre convexo e côncavo. A imagens pode ser o quê? Reais ou virtuais. Além disso, a formação disso mas está sujeita ao tipo de lente. Uma lente que é convexa, e uma lente que é côncava. No caso da lente convexa, ela há 5 configurações diferentes. Depende da posição do objeto. Então imagina aqui, uma lente convexa. Vamos estudar a lente convexa primeiro. Olha o que acontece. O objeto, ela está o quê? Antes do anteprincipal. Isso aqui, daqui até lá, é o que a gente chama de quê? PO. Distância do objeto ao centro óptico da lente. Tá? Você vê que do outro lado lá, formar o I, que é a imagem. A gente chama de quê? PI, que é a distância da imagem ao centro óptico. E aqui é a distância focal, que é o F. Então, o que acontece aqui? Quando eu tenho um objeto que é antes do anteprincipal, pego os seus, só de 2 raios. Pego aqui, paralelo, vai refratir, passando o quê? Pelo foco. E o outro, passando pelo centro que óptico, não sofre desvio, aqui vai formar a minha imagem. Então, se a minha imagem aqui é uma imagem real, formou do outro lado aqui da lente, tá? Ela é invertida, porque vou estar de cabeça para baixo, e ela é menor do que o objeto. Tá? Ela é menor do que o objeto. Muito bom. Segundo caso, quando o objeto está o quê? No anteprincipal. Paralelo, vai passar o quê? Pelo foco. Passa pelo foco,
vai paralelo. Aqui formou a imagem. Tá vendo que a minha imagem está bem exatamente no anteprincipal. Então, quando o objeto está no anteprincipal objeto, a minha imagem vai formar no anteprincipal imagem. Ela é o que? Ela é real, formou do outro lado da lente, invertida e é do mesmo tamanho do objeto. Tá? Segundo caso. Terceiro caso, olha só, o objeto está posicionado entre o que? O anteprincipal e o foco. Aqui, paralelo, passa pelo foco. Aqui, passou pelo centro óptico, não sofre desvio. Percebe o quê? Que a minha imagem é uma imagem o quê? É uma imagem maior. É uma imagem o quê? Invertida. Né? E de cabeça o quê? Para baixo que é invertida. E é uma imagem o quê? Real. Invertida e maior do que o objeto. Então, essa distância aqui, ó, P0, distância do objeto ao centro óptico. P', distância da imagem ao centro óptico. E F é a distância o quê? Focal. Tá? Beleza? Quarto caso aqui, ó, em si. Olha o objeto. O objeto, ela tá bem aqui, ó, no foco. Quando o objeto estiver no foco, não vai formar imagem. Eu digo que a minha imagem é uma imagem o quê? Imprópria. A imagem é formada lá no infinito. Bom? Então, quando o objeto estiver bem no foco, não vai formar imagem. O outro posicionamento. Quando o objeto estiver em quê? Entre o foco e o centro óptico. Olha aqui. Então, nesse caso aqui, ó, paralelo, vai passar pelo foco. E o prolongamento dos seus raios refratados é que vai formar a minha imagem. Ó. Olha aqui. Vai passar pelo centro óptico. E o prolongamento forma a minha imagem. Olha a minha imagem aqui. Ó. É uma imagem que maior do que o objeto. Ela é direita porque ela não é invertida. E ela é virtual. Tá? Formou do mesmo lado aqui. Ó. Então, se ela tivesse formado do outro lado, era uma imagem o quê? Real. Tá? Então, essa é a ideia. Assim, a lentes, né, convexa não forma imagem o quê? Virtual. Forma sim. Tá? Se o objeto estiver entre o foco e o centro óptico, vai formar sim. Tá? Beleza. E a lente côncava em si, né? Côncavo. O que acontece dentro dessa situação? Eu posso ter uma lente desse jeito aqui, ó. Côncavo. Plano côncavo. Aí, ó. Ela é plano côncavo. Plano côncavo. Esse comportamento aqui, ó. Tá? Uma lente de borda grossa, divergente em si, né? Se você for analisar, dentro dessa característica, ó, o raio tá o quê? Chegando em si, né? Parando, tá? E ele aqui, ó, passando pelo foco, paralelo, né? Percebe nitidamente, ó, não vai sofrer desvio no centro óptico. E aí, aqui é a construção da minha imagem, ó. É uma imagem o quê? Virtual, direita e menor do que em si o objeto, tá? Bem aqui, ó. Então aqui é o meu P', aqui é o PO, distância do objeto, coisa. E aqui é o foco. É o mesmo do outro lado aqui, se tivesse o comportamento, tá? Beleza? Então, independente do posicionamento do objeto, ele pode estar mais aqui, mais distante e tal, a imagem sempre vai ter essas características, virtual, direito e menor, tá? Então, a lente côncava sempre vai formar a imagem que é virtual, nunca real. Vergência, agora aqui nessa parte de formas da lente esférica, vergências de lentes esféricas. Quando fala de negócio de vergência, é o mais popularmente chamado o grau da lente, né? Que mede quem? Dioptrias, né? É o inverso do foco. A vergência, para fazer calcular o grau da lente, é 1 sobre o foco. E esse foco ela é dado o quê? Em metros, tá? No sistema internacional é em metro. Então aqui você tem a equação dos conjugados. 1 sobre F, que é a distância focal. 1 sobre P, é a distância do objeto, ou posicionamento do objeto. PI é a distância, né, do foco imagem à posição do objeto, tá? Ou posição da imagem. Então, por exemplo aqui, exemplo bem simples. Imagina que eu tenho uma lente desse comportamento aqui, ó.
é uma lente de bordas finas. Aí aqui eu tenho o meu foco objeto. Aqui eu tenho um anteprincipal objeto. Aqui eu tenho foco imagem. E aqui eu tenho anteprincipal imagem. Então, vamos analisar um caso se faz sentido o que nós vimos anteriormente. Imagina que eu tenho, né, que a distância aqui, ó, o foco é de 20 centímetros. E eu tenho um objeto, ele está bem nesse posicionamento aqui, ó. Ou seja, ele está bem no que? No anteprincipal. Como aqui o foco é 20, essa distância aqui vale quanto? 40. Então eu já sei o que? Que o foco é 20 centímetros e o meu P0, que é a distância objeto, né, é 40 centímetros. Ó, então nesse caso aqui eu tenho que descobrir o meu posição imagem, que é o PI. Eu não tenho. Aí eu vou utilizar a equação dos conjugados, que é a equação dos Gauss. Então vai ficar o quê? Jogando aqui, ó. 1 sobre 20 é igual a 1 sobre 40 mais 1 mais 1. Vou colocar aqui. Baixa. Sobre posição imagem. Então, esse 1 sobre 40 positivo vai passar lá o que? Negativo. Então, vai ficar 1 sobre 20 menos 1 sobre 40 é igual a quem? 1 sobre posição imagem. Para facilitar as contas, olha o denominador aqui é diferente, né, gente? Então, eu vou multiplicar aqui por 2 e aqui em cima por 2. E aí fica mais tranquilo para trabalhar. Então, 1 sobre PI é igual a quê? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 20, 40. 1 sobre quem? 40. Então, nesse caso aqui, 2, como o denominador é igual, mantém o denominador, 2 menos 1, 1. Então, isso aqui implica que o meu ponto imagem é de 40 centímetros também. Então, ele vai formar aqui, ó, bem aqui, ó. Então, vamos traçar os raios? Vamos traçar os raios. O que nós vimos? Voltando. Aqui, ó. O que nós vimos? Quando o objeto, a luz incide de paralelo, ela vai passar onde? Pelo foco. Certo? Pelo foco. Se passa em si pelo quê? Pelo centro óptico, né? Vai formar bem onde que? Aqui faltou uma reguinha em si. Só fazer um ajuste. Aí. Para o outro raio. Ele vai passar o que? Justamente pelo foco. E foco. Tá aqui com uma reguinha. Aí, ó. Ou seja, o meu imagem vai formar bem aqui, ó. Essa é a minha PI, ó. Ela é uma imagem o que? Real. Ela é invertida. E do mesmo tamanho, igual ao do objeto. E foi esse caso aqui, ó, que nós vimos, ó. Esse caso aqui, ó. Lente convexa, objeto posicionado aqui no anteprincipal, bem no anteprincipal. Eu digo que a minha imagem aqui, ó, formou do outro lado aqui, ó, bem no anteprincipal imagem. Se ele tivesse aqui, ó, a 40 centímetros, do outro lado também vai estar a 40 centímetros. Mesmo tamanho, real, invertida, tá? Então, é as equações justamente para trabalhar isso, né? A equação do aumento linear, dentro dessa característica, tá? Então, a gente viu ali no anterior, né? Eu poderia justamente trabalhar isso, ó, para você ver, ó. Às vezes,
eu não tenho o tamanho da imagem e nem tenho o tamanho do objeto, mas ele me deu um aumento linear. E aí, ó, eu posso saber justamente aqui, ó, nesse caso lá, ó, lá também deu 40 sobre 40, então dá menos 1, tá? O menos 1 significa que só está invertido na minha fórmula. Como deu 1, é porque é igual, tá? Às vezes ele pode dar maior do que 1, menor do que 1, né? Então pode estar reduzido ou aumentado, tá? Então aqui geralmente é para você trabalhar I, tamanho da imagem, O, tamanho do objeto. PI, distância imagem, PO, distância objeto. F, mas também pode associar, às vezes eu não tenho a imagem, né? Posicionamento imagem, mas eu tenho o foco e o posicionamento objeto. Então dá para achar também um aumento linear. Equação dos fabricantes da lente, né? Então, N da lente sobre o N do meio, menos 1, que multiplica 1 sobre o raio, 1, que é o raio da curvatura da face externa da lente, e R2 é o raio da curvatura da face da lente, que é a face interna. Então, é o que predomina, né, em si. Às vezes eu tenho uma lente, né, que às vezes eu tenho aqui, ó, essa lente aqui, ó, é uma lente de borda grossa. Ela é uma lente que plano convexa. Então, se esse caso aqui, ó, o raio é muito grande, né, esse aqui, ó, se o raio é muito grande, esse aqui vai meio que para o infinito, né? Esse aqui meio que zero, né? Só vai ficar o raio da luz aqui externa, né? Internamente e aqui externamente, ó. Então esse aqui deixa de desaparecer, tá? Então esse aqui, geralmente eles te dão, e aí é só se substituir o índice da lente, o do meio do que ela está inserido, o raio da curvatura externo, interno, e aí conta de padaria, tá? Coloquei aqui justamente, são poucos exercícios em si que trabalham, passam para o fabricante. Quando ele cobra mesmo, é mais o aspecto teórico. O aspecto teórico é que cobra, tá? Defeitos da visão, então, aqui alguns parâmetros, né? Anatomia do olho, né? Como a córnea aqui, a íris, né? A pupila, a lente aqui que vai buscar esse aumento, distanciamento, essa elasticidade, né? O comprimento em si. O nervo óptico, a retina, onde vai formar o quê? A minha imagem, um olho em si normal, a imagem vai formar exatamente na retina para produzir. A esclera, a caroide, né? É só uma ideia dos nomes. Então, assim, quando eu tenho uma visão normal, né? Você tem a córnea, a retina é bem aqui, ó. Aí o raio, o feixe de luz vai incidir aqui, aí vai formar justamente aqui, ó, bem na retina, um olho normal. Agora, o míope, o que acontece? É que a imagem ela vai formar antes da retina. Então aqui eu preciso o quê? Eu preciso de uma lente. Que tipo de lente é essa aqui? É uma lente de borda grossa. É uma lente divergente. Aí eu uso a lente divergente para fazer o quê? A correção da minha imagem, para formar bem na retina aqui, ó, tranquilamente. Então, o seu professor aqui mesmo, eu tenho miopia. Então a imagem é formada antes da retina. Então eu uso lentes divergentes justamente para fazer essa correção visual. A pessoa que é hipermetropia, a imagem é formada o que? Depois da retina. Depois, tá? Aqui você percebe que a imagem é formada depois. Aí essa lente aqui, ó, é uma lente de borda que fina, é uma lente convergente. Então, eu uso lentes convergentes para poder a imagem formar bem exatamente na retina. Bom, então o míope divergente, hipermetropia convergente. Tá? Astigmatismo, né? Consiste no fato de que as superfícies que compõem o globo ocular apresentam diferentes raios de curvatura, tá? Então, isso aí falta o quê? Né? A simetria da revolução em torno do eixo óptico. Então, como é que é feita a correção? Lentes cilíndricas, tá? Capaz de compensar tais diferença entre o raio de curvatura. Então, aqui a pessoa que tem a visão com astigmatismo. E aqui é uma visão normal. Ó. Então, diferentes raios de curvatura aqui, ó. Então, provoca essa simetria de revolução em torno do centro óptico. Então, eu utilizo lentes cilíndricas justamente para fazer o quê? Compensar essa diferença. O astigmatismo. Presbiopia. Ela é semelhante à hipermetropia.
geralmente ocorre mais no envelhecimento da pessoa, né? É o relaxamento dos músculos, né? Então aqui estou utilizando lentes que bifocais, lentes convergentes e lentes divergentes. Estrabismo, né? É o desvio do eixo óptico ocular. O uso de lentes prismáticas faz feito a sua correção. Então, às vezes eu tenho tipo de estrabismo que é convergente. Esse é o tipo de estrabismo convergente. Aqui, divergente. Você vê que às vezes tem um normal e o outro aqui mais acentuado. E aqui, vertical. Um normal e outro mais para cima. É o famoso pessoal vesgo, né? Então, a pessoa que tem estrabismo. Então, lentes, né? A correção é feita com lentes prismáticas. Bom? E aqui a questãozinha da Unif justamente para trabalhar aquele assunto que eu falei, a abordagem. Foi bem teórico, né? Bem tranquilo. Ele pergunta justamente aqui, ó. A figura mostra 4 lentes delgadas, né? Feitas do mesmo material, com lados que são planos ou tem um raio de curvatura cujo valor absoluto é 20 centímetros. Assinale verdadeiro ou falso. Ele pergunta aqui, a lente com maior distância focal é a C. Não, né? Se for perceber, elas são o que? Biconvexas. Os raios de curvatura são diferentes. Às vezes aqui, ó, eu tenho um raio que é para cá e outro que para cá. São opostos. Então eles têm o que? Não é o maior raio de curvatura, né? Maior distância focal, é a menor, menor, tá? Então, ó, são opostos. Um vem para cá, se eu tiver uma diferença aqui, e outro aqui, ó, biconvexo. Então, a distância focal deles é menor, tá? Não é maior. Então, aqui é falso. A lente com maior distância focal é a D? Aí sim. Percebe que nós tínhamos comentado aqui anteriormente, ó, lá no quilo dos raios, voltando aqui. Olha aqui. É o que ele está falando lá, ó. Convexa, côncavo. Percebe que os raios de curvatura estão no mesmo sentido orientado, ó. Tá? No mesmo sentido. Então, nesse caso aqui, vai ter a maior distância focal. Aqui. Tá? Então, maior distância focal realmente, ó, porque eu tenho uma aqui, vamos imaginar que eu tenho aqui, né? Eu tenho esse posicionamento aqui, né? E aí eu tenho o outro aqui, ó, também, ó. Então, quando eu analisar aqui, essa lente aqui é convexa côncavo. Eu tenho aqui e tem uma outra maior lá, ó. Então, no mesmo sentido orientado. Então, vai ter maior distância focal. Então, o que é verdadeiro. A lente com menor distância focal é a C? Exatamente. Então, você vê que a C, ela complementa a A. Então, como é que as duas poderiam estar certas, né? Então, realmente, como eles têm sentidos opostos, né? Uma está nesse sentido e a outra está nesse sentido, ela tem a menor distância focal. Então, realmente aqui é verdadeiro, tá? As lentes com menor distância focal iguais são A e B? Não. Menor distância focal, não. Percebe que essas lentes aqui elas são iguais, ó. O foco delas são iguais. Eu tenho aqui uma plana convexa, outra plana convexa. Tá? Então, nesse caso aqui, eu não tenho que a menor distância focal, elas são iguais. Por mais que eu tenho que os sentidos aqui, ó, da sua concavidade convexa opostos. Então, não é em si a menor distância focal, elas são iguais. Então, aqui é falso. Tá? Você vê que quando eu estou trabalhando aqui, plano convexo, o raio de curvatura de A do plano aqui é maior em relação ao convexo. Por isso que eu falo plano convexo. Tá? Então, com menor distância focal é a C, que eu tenho sentidos opostos aqui dos seus raios de curvatura. Por isso que tem a menor distância focal. Tá? Então, nesse caso aqui ficou F, V, V, F. Então, foi uma questãozinha que foi justamente trabalhar o estudo simplesmente da lente. Tá? Quando é côncavo convexo, tá? O raio de curvatura, distância focal, pode acontecer mais no aspecto teórico dessas questões. Bom, e aí
Chegamos aí no nosso final da aula, né? Tendo essa característica. Então, o que eu trouxe aí mesmo é mais no aspecto teórico. É um assunto mais de teoria. Às vezes pode fazer uma continha. Eu mostrei aquelas equações lá, justamente porque às vezes pode cobrar uma questãozinha. Aí vai falar uma lente que tem, né, uma lente convergente ou uma lente divergente. Aí vai te dar a distância focal, vai te dar o posicionamento do objeto, pega a imagem. O que acontecer com a lente, né? Onde vai formar a imagem? Será que essa imagem da lente aí é virtual, é real, é invertida? Então tem aqueles casos lá da lente convexa e um caso da lente o quê? Côncava, tá? E a imagem da lente côncava é sempre o quê? Virtual, né? Ela é direita, né? E ela é menor, bom? Então sim, é mais para rever, né, o aspecto teórico, os efeitos da visão, o míope, que tipo de lente que utiliza, né, uma lente divergente, o hipermetropia. A correção é feita com lente que convergente, tá? Então é mais nesse aspecto teórico, tá bom? Então no mais, tudo de bom, grande abraço aí, bons estudos e nos vemos mais em breve.